Deus, amém? O tema que Deus está me trazendo e trouxe para nós tem a ver com o reino de Deus. O pastor Cláudio usou uma expressão de um dos textos: o reino de Deus está próximo. E é interessante que há uma aproximação sucessiva nessa questão. Ele está entre vós, Ele está próximo, mas o texto da palavra diz que Ele está dentro de vós. E é nisso que eu quero caminhar. Então esse tema nos convida a um olhar bem profundo para dentro dos nossos corações e ações. E é um convite a ver, perceber os valores. E eu quero trabalhar também que ninguém pode tomar o reino de Deus. Ninguém pode atuar no reino. E o que é reino? Não é? O reino é tudo aquilo que existe no mundo. Esse é o reino de Deus. Tudo que existe no universo. Esse é o reino de Deus. O reino é isso. Ele veio para reinar. E o reino tem a ver com expansão. Quando Satanás ofereceu para Jesus, na tentação, ele ofereceu: isso tudo te darei. Ué, mas tudo é meu, inclusive você foi eu que fiz. Tudo é meu. E você eu já mandei para onde que tinha que ir. Você já está condenado. É petulância, né? Satanás sempre foi petulante. Então é um convite forte. E creio que que o valor do reino tem que estar intrínseco naquele que crê no Senhor Jesus. Por isso que quando eu estava pensando sobre isso e escrevendo, a pastora Ana sabe quantas vezes eu fiquei aqui pensando sobre isso, porque realmente é algo tremendo que Deus estava fazendo. E Deus estava falando, e Deus me mandou lá para Josué. E pensar em Josué é interessante. Por quê? Porque o vocábulo reino significa que ele está em nós. Ele está dentro de nós. Ele reina em você, reina em mim. Para nós, falar em reino é um pouco complicado, porque nosso sistema de governo não é teocrático. Quando eu vejo Josué falando, a cabeça dele, o pensamento dele, a estrutura mental dele era um teocrático. E tampouco era monárquico. E nós também não entendemos muito o que é um sistema monárquico, porque nós não vivemos isso. Então, para nós pensar em rei, eu sou rei, e isso não tem muito sentido dentro de nós. Por isso que eu disse que pensar em reino de Deus tem que descer um pouco mais. Então, Josué, ele vai falar ao povo de Israel. E ele, quando fala, ele fala que Javé é o Senhor. Ele não falou rei. Ele não falou de uma monarquia. Ele falou de um Senhor. A história primitiva de Israel, o povo era governado por líderes, teve uma época de líderes tribais. E no tempo do êxodo do Egito, o governo foi exercido por Moisés e posteriormente por Josué. E caminhou com este homem de Deus que teve que tomar posições de se render ao Senhor. Eu fico pensando em Moisés, pastor Cláudio, que foi desonrado na palavra. Ele chega, diz: Deus está mandando entrar na terra prometida. Que você está vendo lá os problemas que tem lá, aquele povo é grandão, aquele é isso, aquele é aquilo. E saiu aquela conversa daqueles espias que contaminou todo um povo.
E eles ousaram dizer que Deus não estava falando com ele. Só porque não estava falando com eles. E eles tomam uma decisão que foi dura para eles. Mas Moisés, que entende que é Senhor, e entende que quer estar na dispensação do reino, e que entende quem que governa, e que entende que se eu estou nele, eu estou protegido, age teocraticamente. Deus volta, fala com ele e diz: vai. A ordem foi mudada por uma circunstância externa. Então Moisés é um exemplo para nós, que depois apresenta leis ao povo, liderou, aconselhou, foi um conselheiro no meio dos israelitas, alinhou esse povo à vontade divina, caminhou com esse povo. Moisés caminhou com esse povo. E nós vemos Josué capítulo 22, 15, dizendo assim, bem no final do texto, não vou ler todo o texto. Josué 22, 15 vai dizer assim: escolham hoje. Aliás, vou ter que ler todo, senão não vou perder o sentido. Se Deus, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Eu coloquei até aqui na frente mordomos, porque a ideia de mordomo é servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, e cuja terra estão vivendo. Mas vou dizer uma coisa para vocês: eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Eu estou dizendo uma coisa para vocês, Israel. Estou dizendo uma coisa para vocês. Vocês podem servir quem vocês quiserem. Vocês vão ter que escolher quem é Senhor, quem é que dirige a sua vida. Se é você, se são os deuses. Mas eu, como sacerdote dessa casa, da minha família, eu já decidi. Eu e minha casa, eu e minha família, vamos servir ao Senhor. Nós estamos posicionados para uma tomada do reino. E eu quero dizer que esse é o tema. O Espírito Santo me revelou em outubro do ano passado: tomada do reino. O Senhor disse: vai tomar o reino. A igreja vai tomar o reino. E quando Deus me revelou isso, e vocês sabem, quem anda comigo já esses 20 anos da Ágape, 22 anos, sabe que Deus sempre no mês de outubro, novembro, às vezes setembro, o Senhor já começa a me revelar a direção que Ele está dando para a igreja. E a liderança então toma isso como direção, como aio de Deus na minha vida. E a direção foi tomada do reino. E o Senhor nos orienta que para tomar o reino precisa ter valores. E eu quero falar com vocês sobre valores. Ninguém toma o reino se não tem valores. Os valores precisam estar dentro de nós. Quando eu vejo Josué, e por isso que minha mente foi para Josué, eu creio que foi o Espírito Santo que revelou isso. Pensa em Josué, porque ele manifesta um valor. Aqui quem manda é o Senhor. É um valor. Isso é teocracia. É Deus que manda. Na minha casa quem manda é Deus. Quem dirige é Deus. Quem fala é Deus. É Senhor, não é rei, é Senhor. Marcos capítulo 9, verso 14 a 50. Vocês tenham paciência comigo, para que eu possa ler esse texto de Marcos 14, 50 a 50. Pode colocar na tela, NVI.
Livro de Marcos, capítulo 9, verso 14 a 50. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu a saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Presta atenção nisso. Um homem, em meio à multidão, respondeu: mestre, foi interrompido nessa pergunta. Mestre, eu trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas não conseguiram. Presta atenção nisso. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes? Disse Jesus. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Veja que legal isso. Eu falei para vocês que a gente pode pedir fé, na hora que eu estava falando sobre a oração de sexta-feira. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e logo ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa dos seus discípulos, lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e em 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Lembra que eu falei para vocês? Pensa nisso. Jesus aqui volta a pergunta, agora no particular. Mas eles guardaram em silêncio, porque o caminho ainda estavam discutindo sobre quem era o maior. E assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-o no meio deles. E pegando-o nos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo,
mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos. Ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. E cada um seja salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz com os outros. Texto interessante. Dei pausas em destaques que eu quero tratar com vocês. Sempre, e eu quero colocar como primeiro ponto, valores absolutos do reino. Sempre entendi que o cristianismo, meus irmãos, anda na contramão do mundo. Não tem jeito. Você não tem como ser de Deus e do mundo. Não há como você querer contemplar valores do mundo e valores do reino de Deus. Você vai ter que decidir a quem você vai agradar. Por isso que eu introduzi a quem você vai servir. O reino de Deus, em relação ao mundo, está, podemos dizer, de ponta cabeça. Está inverso. Você querer entender as coisas de Deus pelo ponto de vista humano, você não vai entender. Porque é uma pirâmide invertida. E tudo que o mundo fizer de grande não se compara à grandeza de Deus. Não se compara. Nós podemos observar isso na parábola da bem-aventurança. E é interessante que, veja bem, Mateus capítulo 5, de verso 1 a 13, ele vai dizer assim: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os que têm misericórdia e são puros de coração, pois verão a Deus. Felizes serão os pacificadores, felizes serão os perseguidos, felizes serão os que insultam, são insultados. Bem-aventurados, felizes serão, que por causa do meu nome são insultados e são perseguidos.
Felizes serão. Porque são sal da terra. Vocês são sal. Vocês percebem que na bem-aventurança é como se invertesse a pirâmide. É como se invertesse, e é mesmo. Por isso que os valores do reino precisam ser muito observados pela igreja. Porque na igreja não há lugar para superioridade. Porque neste reino não tem grandeza. Nesse reino em que nós estamos, não há vantagens. Não há quem possa estar por cima. Porque nesse reino, ele é diferente. Mas nós vimos aí em Marcos 9, 17 e 18. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, lança-o por terra, espuma. Roguei aos seus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Jesus, no Monte da Transfiguração, cura um menino. Os discípulos estavam lá presentes, viram aquela cena e estavam possivelmente dizendo assim: que legal que ele está aqui com a gente está vendo Jesus fazer esses milagres, que privilégio. Eles estão diante de um cenário milagroso, poderoso. Eles estão vendo Jesus operar, eles estão vendo Jesus agir. Mas o coração deles também não só viam isso, mas já estavam o quê? Disputando quem irá ficar no pódio, quem ia ser o primeiro, quem ia ser o cara, quem será o maior. E no verso 33, 37, nós vamos encontrar exatamente eles colocando isso. Tendo eles partido para Cafarnaum, e estando ele em casa, no pessoal, no particular, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último. Invertido. Está invertida a coisa. E trazendo uma criança, colocou no meio deles. Veja que Jesus já dá uma direção e coloca um valor. Minha posição como pastor é minha posição de servir. O meu título não me faz. O que me faz são as minhas ações. E as minhas ações é: o humilhado será exaltado. Não tem conversa. O propósito de Jesus estava claro. Jesus não se envolvia com as coisas desse mundo. O propósito de Jesus era ir para a cruz. E esse espírito é que tem que dominar as nossas vidas. É esse espírito que tem que tomar conta dos nossos corações. É esse espírito do negue-se a si mesmo e toma a cruz. Mas infelizmente ainda está presente na igreja pessoas que não entendem e nem entenderão ou poderão entender, se permitirem,
que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos os seus membros, fazemos parte do corpo, não sou melhor do que ninguém. Tem uma função no corpo, de ser pastor, o outro de ser mestre, o outro de ser, enfim. Mas isso aumenta a minha responsabilidade e a sua, no valor do reino. Porque quando tira a patente, entra o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É isso que entra. Vocês entenderam? Então os discípulos estavam olhando errado. Mas há diferença de hoje. Nós percebemos hoje? Percebemos. Percebemos até mesmo entre denominações. Ah, nossa, isso e aquilo. A minha igreja tem isso, tem aquilo. Isso é o pensamento humano. O DNA do pecado age em nós. E infelizmente, a altivez ainda permanece em nossas vidas e nas igrejas, e inclusive na nossa. E aqui é o meu pastoreio. A palavra pastoral, a minha orientação. Cuidado com a altivez. Você está fora dos valores do reino. Há líderes que infelizmente agem como políticos. Chegam na igreja depois que começou o culto e saem antes que esse terminou, para serem vistos. Esse é o propósito, ser visto. E nós precisamos tomar cuidado quando queremos ser mais vistos do que Jesus ser visto em nós. Essa síndrome que ainda prevalece, age, opera, toma conta. Às vezes toma conta numa reunião de ministério. Ah, pronto. Já virou uma situação complicada. Quando eu quero que prevaleça, esse é o grande esforço que nós temos que ter. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele nos exaltará. Esquece que o Senhor é o Rei da glória, é o Rei do universo, o Senhor do universo. E este mesmo não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versos 5, 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Nossa. Vindo a ser a servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o valor do reino. Esvazie-se. Essa síndrome pertence a Satanás. Ele quis o lugar, ele quis o trono de Deus. Ele promoveu uma contenda no céu, e 1/3 dos anjos foram expulsos. Pelo quê? Pela soberba. E ele ganhou uma maldição, a maior maldição que todos podem receber. E quem não estiver em Cristo vai receber no inferno. Sabe qual é? O desamor. Porque Deus é amor, e o amor não habita no inferno. Eu fico só de pensar de não ter o cafuné de Deus, o carinho, o afeto que afeta de Deus. Só de pensar. Eu não sou nem de fogo para me destruir. Só de pensar de não ter amor. Isso é pior do que fogo consumidor.
É pior que a imagem de fogo queimando e fazendo doer a pele. Porque há um fogo, uma questão figurada. O pior não é o que pode fazer ao meu corpo, mas tirar de mim aquilo que eu mais anseio. E que Jesus disse: eu não estou deixando vocês órfãos, eu volto para dar o meu amor para vocês. Vocês não estão órfãos, eu venho para dar amor. E Ele nos adota para nos amar, para derramar amor em nós. No nosso meio não pode haver espaço para grandeza. Na nossa igreja não pode ter o espírito de grandeza. Isso compromete a grande colheita. Compromete. Temos que apertar o cinto, sim. O tema dessa série é aperte o cinto. Temos que apertar o cinto, pastor Cláudio. E apertar o cinto é a verdade, porque o cinto é o cinto da verdade. E nós temos que estar calçando a sandália. Temos sim. E qual é a sandália? A sandália é paz. E nós temos que andar na verdade e promovendo a paz. Andar na verdade, promovendo a paz. Valores do reino. Toma cuidado com o teu coração enganoso. Sentimentos enganosos. Que faz você se tornar egocêntrico e perde-se no seu egocentrismo. Olhai para Ele, que é o autor e consumador. Somos chamados a servir. Só há um Senhor. Só há um Deus. Em segundo, o verso 35. O verso 35 eu quero ler aqui. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser primeiro, será o último de todos. Esse valor, Jesus chama-o em particular. Disse que ele era onisciente. Porque ele interpretou e disse: eu sei o que vocês estão pensando. Eles ficaram em silêncio, mas Jesus responde o silêncio. Jesus leu e falou. E Jesus fala aos seus discípulos que para ser grande no seu reino, há uma regra. E qual é a regra? Servir. Você quer ser grande? Sirva. Sirva. Ah, mas eu estou triste com o Taylor. Sirva o Taylor e a tua tristeza vai acabar. Essa é a matemática de Deus. Abençoai os que te maldizem. Esse é o jeito de Deus. Sirva o Taylor. Esse é o jeito de Deus. Então, há uma regra. Você quer ser bênção? Sirva muita gente. Você quer ser bênção? Quer ter bênção? Sirva quanto você puder. Sirva. Declare-se um servidor mor. Declare-se. Mateus descreve muito bem esse espírito de servidão. Este é o valor. O Senhor veio a servir e não para ser servido. E como poderá alguém que já teve um encontro com Jesus e experimentou o seu amor desejar ser maior? Meus queridos, olhar aqui para a câmera e dizer para vocês: neste lugar, nessa igreja, não tem lugar para um monte de rei, para um monte de senhores. Aqui tem lugar para servos, começando em mim. Aqui não tem eu sou no Ministério do Louvor. Amém? Você é do Ministério do Louvor? Eu sou do Ministério da Palavra. Aí vem a pastora Ana: eu sou mestre.
Aí eu digo, o meu dom é apostolado. Quem somos nós? Todos servos. Todos servos. Seus títulos, seus dons, ou até os seus troféus, não são contados como currículos de qualificação espiritual. O que qualifica você espiritualmente é o quanto você desce na presença. O que qualifica você é o quanto você chora na presença. É quanto você está na presença. É quanto você anda na presença. É o quanto você se doa na presença. Isso que te qualifica. Não é só a oratória que vai te qualificar. Ser grande é servir a muitos. O símbolo do reino de Deus não é uma coroa. E sabe qual é o símbolo do reino? Uma toalha e uma bacia. Esse é o símbolo do reino. Uma toalha e uma bacia. Eu quero entregar para você uma toalha e uma bacia. Aí está. Obrigado, Nathalie, que eu mandei isso para você. Eu acho que era 00:30, com 1000 perdões. Porque o Espírito Santo me mostrou. Deus está dando para você uma toalha e uma bacia. Esse é o valor do reino. A inversão. Que tipo de coisa? Me perdoa. Que tipo de ovelha? Que tipo de líder você é? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa que você está servindo? A quantos você tem se inclinado? Uma inversão. Quanto mais você se inclina, mais Ele te exalta. João Batista capítulo 3, verso 30 diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça. Esta é a equação divina a que somos convidados a viver. Imaginemos que somos uma árvore frutífera, seguindo a lógica da inversão do reino de Deus. As suas raízes ficarão no céu e a sua copa no chão, para que as crianças possam pegar e puxar o fruto. Você está pronto para servir até as crianças? Ser uma estrela? Você já olhou para o céu quando tem uma estrela só? Não é muito bonito. Mas tem gente que gosta de ser uma estrela no meio do nada. Mas talvez você possa pensar de ser uma estrela no meio de uma constelação. É bonito. Você se espalha entre elas. Mas eu digo a você, a maior estrela e mais linda é aquela estrela quando eu já muitas vezes de madrugada aqui, eu vejo o sol nascer por aqui. A estrela da manhã é mais linda do que todas as estrelas. E diante da estrela da manhã não há outra estrela, porque o seu brilho brilha muito mais. Quando o sol da justiça brilha, meus irmãos, não há lugar para homens brilharem. Só há um Senhor nesse reino. Mesmo nascendo em uma manjedoura, mesmo morrendo numa cruz, se torna o maior. No verso 36 e 37, eles desprezaram. Aí está algo, e que eu até coloquei entre parênteses: aperte o cinto. E por quê? Verso 36 e 37 diz: e qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim. O que ele faz? Ele pega uma criança, manda buscar uma criança, que eles estavam lá retirados. Pega uma criança, põe no meio deles. E ele diz: quem não servir como uma criança,
O que era criança naquele tempo? Não era nada. Quem que ia ouvir criança? E ele faz exatamente ele traz essa imagem. Porque ninguém para ouvir criança. Criança não é levada a sério. E principalmente naquela época. Hoje ainda tem estatutos até da criança. E coloca no meio dos discípulos. E toma nos braços e diz: qualquer que receber uma criança, me recebe. Criança aqui, meus irmãos, é um símbolo. Um símbolo. E há muitos sacerdotes daquela época que Jesus teve que confrontá-los, porque desejavam a primazia, interessados em estar perto de gente grande, de gente importante. Ainda há hoje esse tipo de gente e de comportamento. Jesus não veio para um, Jesus veio para todos. Para todos, todos são importantes. Lembro-me de uma peça que nós fizemos numa igreja, que eu era pastor, e alguns membros daqui foram. Nós fizemos uma peça de um mendigo entrando na igreja. Não sei se vocês lembram, o Edson, a Nina, a Ana, deve lembrar. Aquele rapaz se investiu de mendigo, e aí veio e tal, e o pregador não sabia que era uma peça. E quando o mendigo estava no meio do corredor, o pregador convidado levantou e tirou o mendigo para fora. E nós tivemos que avisá-lo que era uma peça. Me veio isso. Nós estamos tirando pessoas humildes para fora das nossas igrejas, porque queremos servir somente as grandes. Só se interessa pelas grandes? Em Mateus capítulo 25, 34, 46. Então o rei lhes dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam a herança do reino que lhes está preparada desde a criação do mundo. Pois estive fome, veja, e me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso. Eu vi aqui todas as capelanias aqui, pastor Cláudio. Todas as capelanias. E vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Como foi? Quando? Não estavam percebidos. Quando vimos os estrangeiros, como te vimos necessitado sem roupa? Quando te vimos enfermo ou preso? Respondeu o rei, dirá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim me fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois estive com fome. E aí ele continua dizendo, e o verso 45 ele responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, o lugar de desamor, mas os justos viverão a vida eterna, banhados em todo amor. E por fim, verso 38 e 41, tem um aspecto que eu quero destacar. Não há lugar para soberba na igreja de Jesus. Não há lugar para exclusivistas. E Jesus trata muito duro isso. Trata duro. Veja bem o verso 17 que eu li para vocês. Nós vemos aí, a pessoa chegou, fala do seu filho que tem um espírito mudo e tal, e aí ele diz: roguei a teus discípulos para que expelissem, e eles não puderam. Tem esse cenário. Agora vai para um outro cenário. Vai para o cenário do verso 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco.
A resposta de Jesus é funesta aqui. É dura a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Quer dizer que só porque ele não é da gente não pode fazer? Só porque não é meu discípulo não pode fazer? E não é isso que a gente faz? Quem não pertence à igreja não pode? Não pode, porque não pertence ao meu ministério não pode? Tem que falar comigo primeiro? Tem isso e aquilo? Quantas vezes a gente quer impedir as pessoas de fazer o melhor para Deus? Mas como não está na minha caixa, eu não permito. Ora, faça, haja. Não estou fazendo apologia à desorganização. Eu estou fazendo uma apologia que onde você estiver, seja aquilo que Deus mandou você fazer. Eles estavam, em vez de contemplar e glorificar a Deus, porque o evangelho estava sendo pregado, anunciado, até na boca de alguém que não seguia Jesus. E Jesus o exorta. E o que os discípulos estavam fazendo era o quê? Vocês não fazem parte do meu grupo. Quantas vezes a gente é exclusivista, tira do grupo? É o orgulho. Pare com isso. Jesus está dando uma grande lição aos discípulos aqui, e que vale para o dia de hoje também. Vale para o dia de hoje. Sem dúvida, nós vemos Jesus colocando que muitos vão para o inferno, mesmo fazendo milagres, falando em novas línguas, pregando: apartai-vos de mim, malditos. Mas Senhor, nós não pregamos em teu nome? Nós não fizemos milagre em teu nome? Sim, no meu nome. E Jesus está dizendo: se eles estão fazendo no meu nome, eu que opero. Agora o vaso que está fazendo com motivos errados, esse vai pagar o seu preço. E é isso que acontece. E é isso que Jesus está ensinando. Não o proibais. Esse cara aí falando de Jesus aí é um bandido, um cara safado, não sei o quê. E aquela irmã lá, aquela irmã é fofoqueira e falando de Jesus. Ela pode falar de Jesus, porque ela fala de um nome que está sobre todos os nomes e sobre toda e qualquer circunstância. E ela, seja na boca dela ou na boca do outro, Jesus tem que ser proclamado a tempo e fora de tempo. Não importa, Jesus será avisado, anunciado para todos os lugares. Meus queridos irmãos, encerro essa mensagem dizendo a vocês o que a Bíblia diz: o reino de Deus não está próximo. Diz a palavra: o reino de Deus está em vós. Como diz capítulo 17, o reino de Deus não está próximo, nem está por vir, nem está próximo. Agora Ele está em nós. Amém? Nos colocamos em pé. Talvez essa mensagem tocou no seu coração em dizer: Senhor, dá-me humildade. Eu quero caminhar em humildade. Eu quero andar em obediência. Eu quero aprender os valores do reino. Se você quer isso para a sua vida, Pai, eu preciso descer. Eu quero começar hoje. Eu não tenho que pensar em outra coisa a não ser te servir, mas eu quero hoje te servir. Eu quero oportunizar você. Eu quero orar por você. Rapidamente, vem aqui na frente. Eu quero orar. E por que vir na frente? É o primeiro ato de humilhar. É o seu primeiro ato de quebrar você. É o seu primeiro ato.
Eu quero orar por você e encerrar com essa bênção apostólica. Eu quero descer. Eu quero descer. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se vocês sabem, menos de mim, mais de Deus. Mas é uma música que veio ao meu coração. E aí tem que ser menos de mim mesmo. Tem que ser menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Pensa nisso, menos de mim, menos de mim. Aleluia. Mais de ti, Senhor. Deus falou com você. Então venha. O teu primeiro ato de humildade é agir com humildade e se colocar diante de Deus. Se você pode ajoelhar, você ajoelha. Eu não posso. Hoje eu estou até com um negócio no joelho aqui. Menos de mim. Aleluia. Oh, menos de mim. Menos de mim, menos. Menos de mim. Hoje, esse é o convite. Eu diminua, Ele apareça. Jesus está te curando agora. Eu me consagro. Jesus está entregando as tuas mãos. Jesus está colocando nas tuas mãos, irmão. Receba a bacia. Receba a toalha. Oh! Jesus está colocando nas tuas mãos a bacia e a toalha, para que você possa servir. É isso que Ele está fazendo agora. Jesus vai te apresentar as pessoas com a qual vocês terão que lavar os pés e enxugar os seus pés. Talvez seja uma criança lá na favela, talvez seja alguém no hospital, que você vai levar a bacia, que você vai levar a toalha. Talvez seja por um empresário, que por ser tão grande empresário, tem pessoas que não conseguem nem visitar essas pessoas, mas precisa de alguém. Eles são solitários, sofrem preconceitos também. Mas você vai levar toalha para esse empresário, para essa pessoa que tem muito dinheiro, tem muita projeção social, mas é sozinho. O coração dele é solitário. Ele precisa de uma toalha, ele precisa de uma bacia. Oh! Meu Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Infinita humildade, servo de todos.